Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode criar uma planilha de controle de tarefas como essa, para você ter mais organização aí, seja na sua rotina, na sua vida profissional, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, para que você tenha um panorama geral, né? Cadastre aí quais são as atividades que você precisa fazer, tem a possibilidade de colocar o status dela, o horário de início, o horário de término, se for interessante para você, a somatória de horas, que isso é uma coisa que no Excel às vezes dá um pouco de problema, como é que cria esses menus aqui para fazer esse tipo de cadastro, os gráficos, contagem de atividades, percentual de conclusão, enfim, vamos falar de tudo isso daqui nesse vídeo, então vai ser um vídeo interessante aí para você. Apesar de aqui eu vou te explicar criar essa planilha do zero, eu também vou deixar o link dela aí na descrição para você baixar, tá bom? Gratuitamente. Aí a única coisa que eu te peço, deixe seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, que aí tá valendo. Beleza, pessoal? Bora lá começar então. Vamos supor que a gente quer começar do zero. Esse vídeo é bom também, pessoal, se você está dando aí seus primeiros passos no Excel, se você não tem muita intimidade com a ferramenta. Que no começo eu vou falar um pouco de layout, tá? Daqui a pouco a gente já parte para as funcionalidades principais aí. Se eu quiser aumentar a largura de uma linha, clico e seguro na intersecção de uma linha com a outra, e aí é só puxar para baixo. Posso marcar a linha inteira clicando no número 1, e aqui eu venho e altero a cor da linha inteira de uma vez, né? Você pode alterar aí para uma cor escura, uma cor clara, o jeito que você achar melhor aí, tá bom? Vou dar um título aqui em cima, escrever controle de tarefas. A cor da letra, perceba que você pode trocar também, o tamanho dessa fonte, pode marcar a planilha inteira, ó, clicando nesse ícone que fica entre a linha 1 e a coluna A, para já selecionar a planilha inteira de uma vez. E aqui você troca a fonte, pode escolher a fonte aí que você achar mais bacana, né? Beleza, pessoal. Funcionalidades da planilha agora. O que é importante a gente ter aqui? Geralmente a gente gosta de ter a data, né, ou o mês em que você está fazendo aquela atividade. Vou deixar uma coluna para a data, uma coluna para o mês, e também vou escrever aqui a descrição da atividade, né, ou da tarefa. Inclusive, pessoal, aqui eu vou te dar umas artimanhas para você montar a planilha com essas funcionalidades aqui, na verdade, você vai saber o caminho das pedras aí, caso você queira fazer alguma alteração, personalizar alguma coisa, adicionar alguma coisa aí também nesse arquivo. Beleza, já temos data, mês, descrição. A gente vai querer aqui ter um cadastro para dizer se a atividade estava planejada sim ou não, tudo bem? Depois disso, a gente vai querer também ter os horários, né? Horário início, vou colocar apenas início então. Agora sim. E aqui eu vou colocar término. Eu vou querer saber a duração também dessas atividades. Na próxima coluna, eu posso querer ter um campo para status. E depois eu posso querer ter uma coluna para prioridade, beleza? E você também pode ter coluna extra aí para colocar alguma observação, algum comentário, algo nesse sentido, né? Essa linha 3 também vou aumentar a largura dela. Seleciono ela inteira, centralizo no meio da célula esses textos, clicando nesses dois botões. Como aqui é onde teremos os títulos aí da nossa planilha, também vou trocar a cor do fundo aí, pode colocar uma cor que você acha bacana, enfim. Beleza, temos as colunas que a gente precisa. O que mais que a gente pode fazer agora nessa planilha? Vamos lançar aqui alguma coisa. Eu vou colocar aqui uma primeira atividade. Então, na data, eu vou apertar Ctrl, ponto e vírgula. Quando eu aperto Ctrl e o ponto e vírgula, ele coloca a data do dia de hoje pra gente, beleza? Que é um atalho interessante aí do Excel, né? Eu quero saber em qual mês ocorreu essa atividade. Obviamente é em abril, porém eu não quero digitar todos os meses aqui. Então, se for o caso, você pode utilizar uma função que se chama texto. Texto, clicou na célula que você tem a data, ponto e vírgula, entre aspas, você pode colocar 3 vezes a letra M de mês ou 4 vezes a letra M de mês. Colocando 4 vezes, vai ficar o mês completo aqui por extenso. Colocando 3 M's apenas, vai ficar o mês abreviado, tudo bem?
Você pode deixar do jeito que você achar melhor. Pode descrever sua atividade. Aqui, pessoal, a gente vai então agora para definir se essa atividade estava planejada sim ou não. Se eu quero aqui ter um menu para me dizer sim ou não, eu clico nessa célula, ou eu já seleciono várias células até o final, eu vou clicar apenas nessa primeira, vou vir na guia dados, é aqui que eu crio um menu de validação de dados, a chamada lista suspensa. Clico nesse ícone. O que eu quero permitir nessa célula que eu marquei? Qualquer valor? Não, quero permitir uma lista. E aqui eu dou as opções para minha lista separadas de ponto e vírgula, beleza? Então sim, ponto e vírgula, não. Perceba, pessoal, que aqui eu não estou dando nenhum espaço, né? Só colocando sim ou não e aperto OK. Beleza? Aqui eu já vou poder escolher, então, se essa atividade estava planejada sim ou não. Horário de início. Se você apertar pelo seu teclado Ctrl Shift ponto e vírgula, ele coloca o horário exatamente que você está mexendo aí na planilha, beleza? O que é importante aqui no horário, pessoal? É sempre, se você não quiser fazer pelo Ctrl Shift ponto e vírgula, não tem problema. Se você quiser colocar o horário da atividade, vamos supor que essa atividade eu fiz às 7h30 da manhã. Então é 07, 2 pontos, 30, beleza? Você sempre coloca o horário nessa máscara aqui, para que o Excel entenda que isso aqui é um horário e depois você consiga fazer cálculos entre as datas. Supor que essa atividade das 7h30, ela foi concluída às 9. Beleza? E agora eu quero a duração. Quero saber quanto tempo durou essa atividade. Olha só, pessoal, eu posso fazer igual o horário de término menos o horário de início. Eu aperto Enter, você vai ver que ele já vai me retornar que essa atividade, então, durou aí 1h30, certo? Às vezes, pessoal, aqui você pode encontrar um problema tendo a hora nesse formato, tá? O horário nesse formato. Mas até o final do vídeo eu vou te explicar por quê, justamente quando a gente quer, inclusive, fazer a somatória de horas aí no caso, beleza? As opções de status. Aqui, pessoal, como vão ser mais opções do que o sim ou não que eu coloquei aqui no menu anterior, o que já seria o ideal para você poder fazer esse menu quando você tem essa situação? Você escolhe um cantinho aí da sua planilha e você coloca as opções que você vai ter para esse menu que você quer criar. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui iniciado, concluído, e eu vou colocar cancelado, e eu vou colocar adiado. Coloquei 4 opções, por exemplo. Nessa célula aqui, eu quero ter o menu com essas 4 opções. Clico nessa célula, vou lá na guia dados, escolho aqui o botão de validação de dados mais uma vez. O que eu quero permitir? A lista. Porém, agora para a fonte eu não vou digitar. Eu vou selecionar essas 4 células onde eu escrevi as minhas opções de status, beleza? Aperto OK. Olha só, pessoal, ele já vai aparecer aqui para gente, né? Concluído, iniciado, adiado, enfim. A prioridade, vamos supor que você quer fazer uma escala aqui entre 1, 2 e 3. O 1 sendo a prioridade máxima. Quando você tiver um 2, é uma prioridade média, vamos dizer assim. Quando você tiver um 3, é uma atividade que é menos prioritária. Você pode fazer isso. Você pode selecionar essa coluna inteira, vir na guia página inicial e utilizar, pessoal, uma regra de formatação condicional que faça esse realce automaticamente para você, tá vendo? Se sua escala sempre vai ser 1, 2 e 3, e 1 é a mais prioritária, você pode usar esse primeiro formato aqui, por exemplo, ou também esse segundo aqui, que também é interessante. Enfim, você pode escolher aqui o que você achar que condiz mais aí com o que você está fazendo, né? Eu vou escolher esse primeiro aqui, tá? Tem outras formas de fazer isso, tá, pessoal? Essa é uma mais prática, vamos dizer assim, né? E aí, conforme você vai colocando aqui, ele já vai destacando aí na sua planilha para você dentro dessa escala, né? E se você tiver uma escala que vai de 1 a 4, por exemplo, ele entende, percebe? Ou seja, a atividade 1 fica mais vermelha, a 5, que é a menos prioritária, fica mais verde, mais tranquila aí, beleza? Aí você pode escolher como você achar melhor. E aí, pessoal, o que a gente faz agora que fizemos essa montagem? O que é o ideal? Onde você tem fórmula, você dá uma trocada na cor da célula para depois você lembrar que aqui é uma fórmula, né? No caso é a fórmula do mês. E
também a fórmula do status. A fórmula da duração, na verdade, né? Beleza. Aí, pessoal, qual que é a dica aqui? Quando você for fazer uma outra atividade, você pode arrastar a sua fórmula para baixo. Arrastou, percebe? Aí, conforme você vai alterando as datas para o dia que você tem aí de fato, colocar aqui uma atividade que ocorreu em março, por exemplo, vendo que a fórmula aqui já mudou, né? Ah, mas essa atividade começou às 9 da manhã, 9h30, e foi até às 10 da manhã. Ah, ela durou 30 minutos. Então, recapitulando aqui, essa é uma possibilidade. Você seleciona uma primeira linha inteira onde você gerou as suas condições aí, todas as informações para sua planilha, todos os alinhamentos que você queira dar aí. E aí você arrastou para baixo, está livre para imputar aí novas atividades, né? Alterando seus critérios, alterando os horários, enfim. Vou fazer algumas modificações aqui. Colocar essa como concluído, essa daqui como cancelado, por exemplo. Vamos colocar uma no status de adiado. Pronto. Aí, pessoal, mais algumas coisas que você pode fazer aqui. Primeiro, você pode colocar bordas na sua planilha, né? Você seleciona o intervalo aí inteiro da sua planilha, ou só um trecho dela, onde você tem dados por enquanto. E você pode utilizar essa opção aqui, que é o todas as bordas, se for o caso. Você vai perceber que ele já vai colocar as grades aí para você. Deixa eu só alterar a cor aqui. Aí sim, quando você clicou no todas as bordas, ele colocou as grades pretas aqui para você, né? Eu tinha alterado a cor para fazer outra coisa agora há pouco. Beleza, pessoal. Mais algumas funcionalidades. Agora sim, uma que é bem importante do Excel, tá bom? Esse vídeo aqui, pessoal, se você é iniciante no Excel, é como se você estivesse tendo uma aula básica de Excel, né? Montando uma primeira tabela tranquila, com recursos mais light do Excel, né? Vamos dizer assim, beleza? Vamos supor aqui, pessoal, que ao longo dessas atividades, tiveram algumas atividades que ocuparam bastante tempo, enfim. Então, eu estou brincando aqui com os horários, tá bom? Só para te mostrar uma coisa. Olha só. Você vai concordar comigo que se eu pegar todas essas atividades aqui, o tempo de duração delas, ao todo vão dar mais do que 24 horas, certo? Vão dar aí, chutando aí de cabeça, se bem que tem aqui no rodapé, né? 39 horas, olha só. Se eu fizer aqui uma soma dessas horas que eu tenho na planilha, vou colocar assim aqui então, igual, soma, abro parênteses, seleciono desde a primeira duração até a última, ou até mais linhas em branco para baixo, caso eu queira imputar mais atividades aqui ao longo do tempo. Fecho parênteses, aperto o Enter. Olha só que coisa interessante. O Excel bugou aqui, certo? Se eu somar esses horários aqui, a duração dessas atividades, eu não vou chegar nessas 15 horas e 30 minutos. Por que acontece isso, pessoal? No Excel, esse formato de horário é como se fosse o relógio. Concorda que o relógio, depois que ele passa do 24, da hora 24, né, da meia-noite, ele volta para 1 da manhã? Então, pessoal, o Excel aqui nesse formato, o máximo que você vai conseguir ter é 24 também, 24 horas. Por isso, o que você vai fazer nessa célula? Clicou nela, você vai entrar aqui onde você faz a formatação da célula, você vai lá no final, em mais formatos de números, para ele entender que essa célula não é o horário de relógio, que é esse aqui, mas sim o horário que consegue armazenar a somatória de horas, que no caso é essa máscara aqui, ó, que tem o H entre colchetes aqui no caso, beleza? Clicou nessa opção, é só apertar o OK. Aí sim ele está trazendo o nosso total de horas aqui, da forma que a gente precisa, né? Da forma que faz sentido. Beleza, pessoal? Se você quiser saber qual é o total de atividades que você tem na sua lista, na planilha que você montou, você pode utilizar, pessoal, uma função que se chama igual. Deixa eu pintar de branco aqui para dar para ler a informação. Igual contemudo.valores. Ele vai contar quantas células com informação preenchida dentro eu tenho. Tá vendo que é parecido com a soma, né? O jeitão de montar assim, só muda o nome da função mesmo, né? Então, igual conte contemudo.valores, abrir parênteses,
cliquei na primeira data, por exemplo, e fui até a última linha em branco aqui. Fecho parênteses, aperto o Enter, vai perceber que ele já vai te dar que você teve 5 atividades aqui nesse caso, né? Aqui, pessoal, esse 5 acabou entrando de outra cor, que ele entrou na coluna onde fizemos aquela regra das prioridades, certo? Se você não quiser que ele tenha a cor alterada, você clica nele, formatação condicional, que a gente utilizou aquela hora, né? Você vai limpar regras para essa célula aqui no caso, limpar regras das células selecionadas. Aí aqui volta a ficar uma célula comum, né? É isso aí, pessoal. Basicamente, essas seriam as principais funcionalidades. Uma outra formatação condicional que você pode ter é para a coluna do status. Marquei a coluna onde eu tenho chance de ter qualquer um dos status, né? A coluna que a gente escolheu para isso. Formatação condicional, regras de realce. Você vai ver que aqui dentro você tem uma específica para textos, né? Então eu vou escolher essa opção, texto que contém. E aqui dentro eu posso dar o nome de uma dos status ali. Vou escrever concluído. Aqui é importante ficar igual como está na planilha, tá bom? E aí você pode escolher o formato que você bem entender para os concluídos, por exemplo. Pode escolher esse formato verde, ou você até pode fazer um personalizado também, beleza? Vou escolher o verde mesmo, vou apertar o OK. Se você quiser fazer a mesma regra, só que para outros status, você volta lá no botão, texto que contém, e aí é mais chatinho, você tem que fazer um por um mesmo, tudo bem? Vou escolher então que cancelado, eu quero que fique nessa formatação vermelha aqui. Aperto o OK. Ele já trocou aqui pra gente também. Que é legal, né, pessoal? Conforme você vai escolhendo aqui, ele já traz a cor certinha aí para você, né? Beleza. Você pode fazer isso também na coluna de planejamento da atividade, que nem tem na tarefas aqui original, né? Se você escolher não, se você escolher sim, já muda de cor. E para fechar aqui, pessoal, como é que eu criei aqueles gráficos ali, né? Por exemplo, um dos gráficos, ele me mostra quantos projetos eu tenho por status, né? Eu vou escrever status. Essa mesma tabela, pessoal, que a gente está usando de apoio para criar esse menu, você pode utilizar ela como referência para o seu gráfico também, tá? Te poupa de você ter que fazer mais uma cópia disso, tá bom? Ao lado eu vou escrever quantidade. Agora eu quero contar conforme um critério. Aqui a gente utilizou a conte valores, que é a contagem geral aquela hora. Para contar conforme um critério específico, aí eu utilizo uma função que se chama conte conteúdo.c. É um outro conte, porém, aí já permitindo você contar um critério específico. Como é que funciona essa fórmula aqui do Excel? O primeiro argumento dela é o intervalo, ou seja, é onde você pode encontrar os status das suas atividades. Marquei a coluna J inteira então. Ponto e vírgula, o seu critério é o primeiro que está isolado aqui na sua lista. Fecho parênteses, aperto o Enter, aí você pode arrastar para baixo e já está montado aí o seu Conte C para que você possa ter a contagem de quantas atividades você tem pelo status. Você vai perceber que conforme você muda aqui, né, seus cálculos aqui já atualizam automaticamente também, né? Feito isso, você seleciona essa tabela, vai para guia inserir, e você pode escolher um modelo de gráfico que você queira, ou você pode ir em gráficos recomendados. Dentro aqui de gráficos recomendados, olha só, tem essa opção que é o de colunas, tem o de pizza que fica bacana também, tem o de barras, enfim. Vou escolher um de colunas, por exemplo. Prontinho, ele já saiu aqui pra gente. E você ainda pode também, pessoal, personalizar o seu gráfico, tá bom? Ah, eu quero... Tá vendo que aqui em cima você tem a guia design, né? Você vê que aqui você já tem vários modelos bem bacanas aí, prontos, inclusive, né? Pode alterar as cores aí do seu gráfico, enfim. Deixar no visual que você ache mais bacana aí para o que você quer fazer, né? E um outro indicador que você pode ter aqui é a representatividade, né? Dos iniciados versus o total. Por exemplo, numa célula qualquer, você pode ter o total. O total de atividades, você pode aproveitar esses 5 que você já tinha calculado, ou você até pode fazer uma outra soma, né? De todos esses itens aqui. Se eu quiser aproveitar os 5 que já estava lá em cima, coloco o igual e clico nessa célula K1 que temos aqui em cima, certo? Aperto o Enter,
ele já vinculou isso daqui, pessoal. É o que a gente chama de espelhar ou vincular as células do Excel, tá bom? E aqui eu vou colocar o status de concluído. E o que eu vou fazer para esses concluídos? Também vou espelhar. Igual, eu já tenho o valor aqui, certo? Aperto o Enter. Ele já está me dando essas duas informações. Aí, pessoal, se eu quiser calcular o percentual em si, o que eu posso fazer? Eu vou inserir mais uma coluna aqui. E aí, o 5, então, vai ser o 100%, concorda? Quanto que o 2 representa do 5, então? Uma boa e velha regra de 3, só que fazendo aqui pelo Excel. É muito mais simples, pois você só vai clicar no 2, colocar a barra da divisão e clicar no 5. Apertou o Enter, basta você colocar essa célula aqui em formato de porcentagem, que aí ele já vai te dizer que concluídos são 40%. E com isso, você consegue calcular o restante também, certo? Quantos por cento é o restante? 60%, certo? É o total de 100% menos os 40% que a gente calculou agora de concluído, certo? Aí essa parte aqui é que você vai selecionar para gerar um gráfico, por exemplo. O concluído com os 40% e o restante com os 60% aqui. Guia inserir, gráficos recomendados. Ó, ele já até recomendou um gráfico de pizza aqui. Posso apertar o OK. E está pronto aí também, basicamente, o nosso gráfico. Pode escolher um layout aqui que você acha bacana também, assim como fizemos ali no outro caso, né? E basicamente estão prontos aí, então, os seus indicadores para a sua planilha de tarefas. Você viu aí, pessoal, que não é difícil montar uma planilha dessa, né? É uma planilha simples aí, tranquila de ser feita. O bom de você pôr a mão na massa aí para fazer ela, pessoal, é que aí você também vai desenvolvendo, né, as funcionalidades aí do Excel. É bacana para ao mesmo tempo você ir se aprimorando, você saber o que é possível ser feito no Excel, o que não é possível, enfim. E dentro aí das opções que você tem, né, saber explorar elas de uma maneira prática, né? Ah, primeiro eu faço a tabela, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, enfim. Ainda algumas perfumarias aqui na planilha, só lidando melhor com o layout dela. Se você quiser colocar um ícone aqui, pessoal, você pode vir na guia inserir, ilustrações, ícones. E aqui, pessoal, quando ele abrir aqui as opções pra gente, olha só, você vai ver que você tem ícone para tudo quanto é coisa aqui no Excel, né? Até frutas, números, enfim. Você pode escolher o ícone que você achar melhor aí para a sua planilha. Ou você também pode digitar aqui, vamos ver se ele traz alguma coisa. Trouxe algumas coisas que não tem nada a ver. Vou escrever aqui lista, por exemplo. Nossa lista de tarefas, então. Peguei esse ícone aqui, clico no inserir. Ele já vai desenhar ele aqui pra gente. Você pode trocar o tamanho, trocar a cor. Tá vendo que você pode escolher aí na opção, na formatação que você achar que fique melhor. E na guia layout da página, você pode desabilitar o linhas de grade. E aí o fundo da sua planilha fica parecendo uma folha em branco, sem as grades cinzas aqui dos linhas de grade, né? Isso aí, pessoal. Espero que tenha curtido o vídeo. A gente mexeu aí em alguns recursos básicos do Excel para unir eles para conseguir montar esse tipo de planilha aqui. Pode ser uma to-do list, enfim, o nome que você achar melhor aí. Planilha de tarefas, controle de atividades, né? É isso aí, pessoal. O link da planilha está aí para você baixar. Precisando de serviços da tela, é só entrar em contato. E é isso. Espero que tenha curtido. Até um próximo.